Não, hoje teve a reunião, né? A primeira reunião de 2024. Você tem como colocar aí a fala do Sérgio Ronaldo na saída? Deixa eu só, antes do Sérgio Ronaldo falar, dizer o seguinte: o governo, ele, com relação às contrapropostas que foram encaminhadas pelas entidades sindicais, o governo, o Feijó, meio que repetiu a fala da Esther Deuec. Para quem tem acompanhado a gente aqui, quem tem acompanhado as nossas lives, eu e Vanessa, né, em todas as reuniões que a gente tem, eu e Vanessa, a gente repete insistentemente uma fala da ministra Esther Deuec do final do ano passado, antes mesmo do governo anunciar aqueles 1%. Depois a Vanessa vai até lembrar isso aqui, né? Que o governo estava sem valores. Fala. Não, pode Não, prosseguir, presidente. o governo tinha um valor enxuto para discutir. No final do ano passado, o governo estava naquela discussão aí com o Congresso Nacional sobre a arrecadação, o governo queria ainda aprovar, estava na boca de aprovar o arcabouço fiscal, déficit zero, e aí veio aquelas discussões do governo que o governo não teria condição de arcar com o reajuste do governo. Mas eu sempre me baseei nas falas da ministra Esther Deuec. Mesmo quando o governo apresentou a proposta de 1%, baseado no orçamento de 1,5 bilhão, a Esther Deuec ela nunca fechou, nunca amarrou essa proposta. A fala dela sempre foi diferente da fala da mesa, né? A mesa negava, mas a Esther Deuec, nas declarações dela, ela sempre abre uma possibilidade. Então, eu sempre me pautei nessas discussões. Então, eu vou até pedir a Vanessa agora para relembrar a fala da Esther Deuec lá no ano passado, quando ela dizia que dependeria da arrecadação de 2024 e que o limite dela era maio. E aí eu parei de ficar pensando em algo que viesse antes de maio, né? É isso, Vanessa? Repete aí para mim. Exatamente, presidente. Inclusive, você já falou tudo, né? Mas só para reforçar. Não, mas repete. Mas só para reforçar aqui na live. Já cantei a pedra? Vamos perder o Luiz Cláudio para a Globo News. Não, Luiz Cláudio não. Ele quer trocar. Mas, presidente, a todo momento essa informação foi dada, né? Depois daquela turbulência, vamos dizer assim, da reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que foi divulgado aquele 1% de reajuste. Né? Até mesmo o doutor Rian também mostrou sua indignação aqui nas nossas lives, que naquele momento, no orçamento, teria um valor de 1,5 bilhão de reais. E aí, quando isso veio à tona, em seguida a ministra Esther Deuec, ela concedeu uma entrevista aí com o Estadão em setembro, no final de setembro do ano passado, e ela reforçou que em nenhum momento o governo disse que não daria reajuste ou que seria um reajuste de 1%, e que ela aguardava, de fato, essas receitas, né, extras que estavam programadas aí para início de 2024, onde justamente o governo ele faz uma varredura de tudo que arrecadou em 2023 para que seja dado, definido, né, na verdade, o percentual de reajuste para esse ano. Então, em momento nenhum, o governo informou que não será concedido reajuste. Inclusive, hoje, na reunião, né, presidente, não foi informado em momento algum que não será concedido reajuste. Isso é um ponto muito importante ser bem lembrado, frisado aqui nas lives, e que o secretário mesmo, José Lopes Feijó, ele informa que o governo federal ainda aguarda a confirmação dessa arrecadação extra deste ano para definir o reajuste a ser concedido em 2024 e reforça, inclusive, as falas da própria ministra Esther Deuec. Eu queria que você está com o vídeo do Sérgio Ronaldo aí? Coloca o vídeo do Sérgio Ronaldo, que foi o Sérgio Ronaldo falando na saída, porque tiveram várias falas, mas a melhor fala foi a do Sérgio Ronaldo, foi a mais completa. E ele fala que há uma indignação, que eu estava lá com o pessoal que é do Sindicerf Brasília, que hoje estava... eles chamaram, mas só foi gente de Brasília, não foi gente de outro estado. Eles pegaram na verdade, as entidades sindicais estão começando a reforçar a discussão e foi a galera de Brasília. Então, estava lá o pessoal do Sindicep DF, e aí o pessoal da CUT, e eu fui em cima do pessoal da CUT, né, para saber o que eles acham. Tá uma certa um impasse assim que eles estão
se baseando nas falas da ministra, igual a gente aqui, tá? Estão se baseando na fala da ministra, mas estão entendendo que o conjunto dos setores que lidam com a questão de arrecadação e os setores da área econômica, eles estão dando uma segurada. Mas o meu entender é que antes até de maio, o governo já vai abrir a conversa. Tá? Aí tem um vídeo do Sérgio Ronaldo. Fala, Vanessa, fala. Não, eu até mesmo ia chutar aqui, né, presidente, que às vezes normalmente a gente faz um chute, né? A gente coloca aqui um placar. Não chuta, você vai dar sua opinião. Mas a minha opinião, de fato, é que no mês de março, abril, principalmente abril, que vai ser definido esse percentual. Até mesmo porque maio é dia do trabalhador, né? Então, o governo ele vai sim anunciar, vai sim divulgar. A gente aguarda, inclusive, esse crédito extra. E até mesmo para todo mundo aqui presente na live, o valor que ela citou na reunião, né, na entrevista, foi um crédito extra de 15 bilhões de reais. Ah, Vanessa, mas esse valor todo vai ser para reajuste salarial linear? Não. A todo momento, ela informa também que parte desse valor, não todo, será destinado, sim, para reajuste para ativos, aposentados e pensionistas. O que a gente tem a informação de confirmação, né, presidente, é sobre essa equiparação de benefícios, que a gente também chegou a citar aqui na live. Per capita do plano de saúde, nós temos também a informação do pré-escolar, né, da auxílio creche, e também do auxílio alimentação, que de 658 foi para um valor de R$1.000. Deixa eu só... Tá com a fala do Sérgio Ronaldo aí na agulha? Aqui, para mim, apresentou erro. Vê se o senhor consegue encaminhar direto para o Wellington, para a produção. Espera aí. Aqui, para mim, apresentou erro. Tá, mas... Não, eu vou fazer aqui. Eu vou mandar para ele aqui. Mas... Deixa eu mandar para o Wellington aqui, enquanto a gente vai falando aqui, que é só para me fazer uma observação. Antes do evento, tiveram umas falas, antes da reunião tiveram umas falas, durante a reunião tiveram umas falas, e depois da reunião, algumas falas que eu não cheguei a gravar, deveria ter gravado, porque elas foram interessantes, mas como eu gravei pelo WhatsApp para ficar mais fácil de visualizar, foi geral, foi unânime a reclamação de todas as entidades com relação à discriminação feita com aposentados e pensionistas, por conta da proposta do governo só vir direcionada para servidores da ativa, que são auxílio alimentação e auxílio creche. E o percentual destinado ao auxílio per capita do plano de saúde muito baixo. Entendeu? Mas foi geral, e você não indicar proposta de reajuste para aposentados e pensionistas. Mas foi geral. Muitas reclamações nesse sentido. O Wellington recebeu aí, Wellington, a fala do Sérgio Ronaldo? E há uma... Deixa eu ver se consegue colocar aí. Querer consumir um tempo maior e depois dizer, não, eu estou no compromisso e vou embora. É claro que foi justificado, está formalizada a proposta do dia 31, uma proposta unificada da bancada sindical, das centrais, do FONASEF, do FONACAT. O governo veio com aquela história de querer informar para a gente da perfumaria, do conjunto geral da pauta, mas o foco de hoje era querer ouvir uma resposta do governo da nossa pauta econômica. Nós queremos saber qual é a resposta do governo para a nossa pauta do dia 31. E, como sempre, o governo só reafirmou aquilo que a ministra, ao invés de deixar para informar na mesa, falou para a imprensa, no dia 25 de janeiro, que, evidentemente, nós, servidores públicos, estamos condicionados a ter recomposição de parte da remuneração, que é um pleito da bancada fiscal, condicionado à melhora da receita, da economia. É fato que a economia está melhorando, né? Já teve recorde agora em janeiro, tem previsão de melhoria, mas o funcionalismo do serviço público não pode ficar condicionado a essa situação, quando todos os setores já estão carimbados.
no orçamento e nós estamos condicionados a isso. Então é fato que a gente tem que intensificar a mobilização, que debaixo desse casco tem banho. É só a A revolta geral é por conta desse condicionamento, que no momento, e aí eu vou querer que a Vanessa fale sobre isso, que a própria Secretaria-Geral da Presidente da República anunciou um recorde de arrecadação, 280 bi, não é isso? E aí, por conta disso, havia uma expectativa muito grande de que o governo fosse se posicionar, e o governo recuou. É isso? E aí, assim, eu quero que a Vanessa fale sobre o que ele falou sobre isso, né? O recorde. Que recorde é esse, Vanessa? Exatamente, presidente. O governo ele nunca arrecadou tanto quanto esse mês de janeiro. E essas informações elas foram, inclusive, divulgadas pela Secretaria da Receita Federal na quinta-feira da semana passada, no dia 22. Então, Receita Federal, isso, no primeiro mês de 2024, a receita com impostos e também contribuições federais teve um aumento aí de 6,67% em termos reais. Então, chegou a um valor aí de mais de 280 bilhões de reais. Então, esse aí é a arrecadação a maior divulgada pela Secretaria da Receita Federal. Eu quero falar que as pessoas do governo falam que não tem dinheiro, né? Dinheiro tem. Eu queria até lembrar aqui algo que o doutor Rian falou, não sei se a doutora Thalita chegou a falar, mas eu me lembro do doutor Rian falando sobre os precatórios, que o governo liberou quase 100 bilhões de precatório para pagar os precatórios que estavam parados aí por conta daquela PEC que limitava os precatórios. Não é isso, doutor Rian? Até reforça para mim essa fala aí. A gente está falando aqui de quase 100 bilhões. Exatamente, foi um precatório pago em janeiro desse ano, ou seja, começou o ano fazendo esse pagamento e em tese, sim, não precisaria fazer esse pagamento agora, né? Porque eles tiveram a PEC, a emenda constitucional dos precatórios, então eles anteciparam essa despesa para janeiro. Isso não é comum, mas foi pago. Então, como que se não tivesse dinheiro, não haveria o pagamento agora. Muitos filiados ficaram felizes que receberam aí as ações de cessa-prêmio, todo mundo ficou feliz. Mas é bem verdade que, assim, há um conflito aí do que é falado e do que foi feito na prática, presidente. Hoje estava... Antes, vou passar para a senhora, doutora Thalita, só estou pontuando as coisas que estavam acontecendo. Hoje estava no evento lá, no ato político que teve, a Érica Cocai. E a Érica Cocai, que é deputada federal, ela fala muito sobre a questão da dívida pública, né? Ela, Maria Lúcia Fatorelli, na segunda-feira teve uma live do FANASEF, onde falaram 4 parlamentares, 4 deputados federais, e a Érica Cocai falou sobre essa questão também da arrecadação, né? Segundo ela, dinheiro o governo tem, e ela é do PT, hein? Fala, doutora Thalita. Não, presidente, só ia acrescentar que, pelo o que o Renan estava falando, da PEC, né, que é a famosa PEC do calote, que fizeram de fato para congelar os pagamentos dos precatórios, e agora houve esse pagamento, né? Então, teoricamente, tem dinheiro. Mas já vieram as críticas, né, falando que isso foi retirado, na verdade, da parte dos bancos, dos banqueiros e tudo mais. Mas é tudo assim, disse-me-disse. A gente não tem o total das informações. De fato, houve esse levantamento, mas, Rian, eu não tenho certeza, eu não sei se você chegou a verificar, porque tinha precatórios congelados já há muito tempo. Eu não sei se foram só aqueles congelados, se eu não me engano, de 2022 para cá, se houve o pagamento do orçamento passado. Isso eu não me inteirei para saber, de fato, se houve o pagamento de todos ou só aqueles lá de quando saiu a PEC que congelou os pagamentos. Pelo menos assim, ninguém veio reclamar, né? Então esse é um bom sinal, parece que muita gente recebeu. Mas de fato a gente sempre recebe o estudo do Diese, né, presidente, da dívida pública. Esse ano a gente deve receber referente ao ano passado, e a gente sempre divulga nas lives. Esse estudo é bem interessante, né, presidente? Quando a gente receber, a gente faz a divulgação da auditoria cidadã. Eu posso até chamar o
Max Leno, que já participou das lives com a gente aqui, que ele é do DIEESE, da Condicef, da base da Condicef lá, ele é sempre uma pessoa boa para falar. Pode até convidar a própria Maria Lúcia Fatarelli também, para participar um dia de uma live do Sinfa aí. Mas, assim, na conversa de hoje, eu peguei essa fala do Sérgio Ronaldo e tá vendo algum chiado aí, hein? Deve ser o meu. Alguma... a gente está pontuando essa questão do aumento linear, mas também foi colocado nas reuniões, porque foram falas que aconteceram depois, sobre essa discriminação com o restante, com aposentados e pensionistas, e aí uma das propostas que não foi oficial, ou foi oficial ainda pela mesa, mas o FONASEF e o FONACAT parece que vão propor também que a per capita do plano de saúde seja feito para todo mundo, inclusive aquele que não recebe plano de saúde, né? Para estimular, porque muita gente abandonou o plano de saúde por conta dos valores muito baixos. Isso foi colocado também. Assim como também o governo propôs, mas não saiu. Finalmente, o governo não retirou as propostas que ele fez antes, né? Por exemplo, o governo propôs em maio o auxílio alimentação subir para R$ 1.000 e os benefícios saúde e o pré-escolar. Creche o pré-escolar, eles estão mantidos, tá? Essas propostas o governo manteve na reunião. E uma cobrança geral que foi solicitada foi a questão das mesas setoriais. Com relação às mesas setoriais, eu pressionei a Mary Lucas, que é a adjunta do Feijó, e ela já conhece a nossa demanda. E eu perguntei para ela sobre a questão da discussão do PCCTM, da reestruturação do PCCTM. Ainda falou assim para mim: Luiz, você está falando da inclusão do PGPE? Eu estou falando da inclusão do PGPE. Ela falou: inclusão do PGPE, qualquer demanda, discussão que requeira, que tenha impacto orçamentário, a gente vai abrir as discussões, mas elas só vão valer para o ano que vem. Eu falei: Mary, você precisa abrir a negociação para depois falar. Ela falou: a gente está primeiro resolvendo um problema para depois atacar outro. Mas ela pegou e falou: mas pode ficar tranquilo que as agendas serão abertas. Tá? Então, ela garantiu que vai abrir a agenda para a reestruturação. E ela ainda frisou isso. Luiz, nós estamos falando da inclusão do PGPE, né? Eu falei: também, não é só isso, também. Ela falou: elas vão abrir. Foi só isso que ela falou. Mas ela estava entrando, eu peguei ela, cerquei ela assim, ela ficou: oi, Luiz. Eu falei: oi, Marilu. Falei sobre o auxílio saúde e entrei nas nossas discussões. Mas a verdade é o seguinte, aí, assim, indo para os bastidores, tá? Tem a conversa com ela, que é oficial, também não abre. Ela só me garantiu que vai abrir a estruturação. Como a reestruturação do PCCTM, ela é basicamente, a maior pauta dela, a principal pauta dela é a inclusão do PGPE, e a inclusão do PGPE requer impacto orçamentário. Ela disse que isso vai acontecer, mas vai acontecer não agora. Na conversa que eu tive lá depois com o Sérgio Ronaldo, com o próprio JP, com outras pessoas, o governo deu uma segurada para março, tá? Tanto que o governo não quer, nem agendou nada para março. Ele só disse que vai abrir 3 agendas específicas e que ele não vai tratar só dessas 3 agendas. E aí eu perguntei para os 3 sobre a questão do PCCTM, porque eu falei com ela na entrada, e o Sérgio Ronaldo falou para mim: Luiz, acredito que o PCCTM ou as questões da defesa, e aí para o Sérgio Ronaldo eu não citei PCCTM, eu citei defesa, né? Ele acredita que sejam em abril. Mas acho que em março a gente vai ter que fazer algum tipo de atividade, algum tipo de movimentação para dar uma pressionada nesse sentido. Tá? Então, fica colocado essa questão, Vanessa, para ou recorte ou então matéria. O governo sinalizou, foi essa expressão da Mary Lucas. Luiz, reestruturação do PCC tem inclusão do PGPE, não é? Eu falei: então, a inclusão do PGPE não é agora. Não é agora que ela quis dizer. Aí depois eu fui entender com o Sérgio Ronaldo. O Sérgio Ronaldo disse que
as agendas serão abertas no... Ele acredita que para abril. Março, o governo não quer conversa com ninguém. O governo vai restringir as conversas para março. Assim me foi passado hoje. E a Mary Lucas garantiu que vai ter a discussão do PCCTN, sim. E partiu dela, inclusão do PGPE. Então, para quem é do PGPE, fica ligado aí, que isso está no radar do governo, tá?